não morre o que pode eternamente permanecer. E, após estranhos éons, até a morte pode morrer. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Vamos lá para mais um contaço, então, do nosso HP Carinha de Bunda Lovecraft. Vocês viram o recado que o Manolin deixou lá no Instagram, né, pessoal? Não viram? Então, me sigam nas redes sociais, né? Tá tudo aqui no box de descrição do vídeo, os livros e filmes da Bá. O Manolin já avisou lá o que ia rolar hoje, né? Se possível, né, fosse rolar hoje por causa de uma correria aí que eu tô. Mas, enfim, vamos lá conversar sobre o nosso cutulão, gente. Olha só que lindo, que grandão que eu tenho aqui. Fiquem aí até o final do vídeo, que no fim do vídeo eu vou dizer pra vocês o que eu acho do conto. É uma releitura, tá, gente, do Chamado do Cthulhu. E eu também vou deixar disponível uma playlist com vários, eu disse vários vídeos sobre o nosso Carinha de Bunda Lovecraft que eu fiz aqui no canal, tá? No final do vídeo vai ter tudo isso daí então, tá? Deixa eu colocar o cutulão aqui, vamos ver onde é que eu vou deixar ele. Pode ser aqui. E vamos lá então. Pessoal, é uma releitura então que eu fiz do Chamado do Cthulhu, tá? Eu li na edição da Martin Claret, li na edição da Dark Side Books, li um pouco nessa edição aqui da Príncipes, tá? A Martin Claret e a Dark Side eu li já faz bastante tempo, eu acho que uns 2 ou 3 anos. E agora eu li nessa edição lindíssima aqui do Michel Houellebecq. Ele é um francês, tá, pessoal? E eu li esse livro aqui, vai sair resenha, é sobre a obra do Lovecraft, é um ensaio, é sobre um pouquinho da vida dele também. E aí no final nós temos 2 contos, que é O Chamado do Cthulhu e O Sussurro nas Trevas, tá, pessoal? Então, vamos conversar sobre O Chamado do Cthulhão aqui dessa edição, tá? E no final, então, eu digo pra vocês o que eu realmente acho dessa história, tá? Vamos, então, aqui. Eu acho que o começo desse conto, gente, é um dos inícios mais espetaculares da literatura, tá? Permitam que eu leia pra vocês aqui, tá? Então, olha só que bacana, gente, como é que já abre essa história pra nós. A coisa mais gratificante do mundo, creio, é a incapacidade da mente humana de correlacionar todos os seus conteúdos. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio aos mares negros do infinito, e não fomos feitos para viajar muito longe. As ciências, cada uma se empenhando em sua própria direção, até hoje tem nos prejudicado pouco, mas algum dia o quebra-cabeça de conhecimentos dissociados ficará completo e revelará terríveis visões da realidade. E, diante da nossa pavorosa posição nela contidos, haveremos de enlouquecer com a revelação ou fugir da luz mortal em direção à paz e a segurança de uma nova idade das trevas. Gente, que início sensacional para esse conto aqui. Eu adoro Lovecraft, né, gente? Eu acho que nesse ensaio aqui o Michel vai falar muito bem sobre isso, que é essa falta de esperança da humanidade. Os personagens, os protagonistas, eles não têm um final feliz, quando muito tem um final neutro. E olhe lá. Então, assim, é aquele total abismo. Eu acho que no conto que tem resenha aqui no canal, a música de Eric Zahn, fica muito claro isso. No momento que ele abre uma janela e ele vê o nada, o escuro, um breu, um completo vazio, um vácuo de nada existente ali. Eu acho sensacional, gente. Lovecraft, cada vez eu fico mais apaixonada pelas histórias dele, por esse niilismo, por essa descrença, por essa total falta de esperança que nós temos, né? E por essas realidades alternativas, né? Que são monstros, figuras cósmicas e de outras dimensões também, né? Mas vamos lá, gente, vamos a um conto então.
Nós começamos, né, com o nosso protagonista, que nós nunca sabemos o nome, né, para variar, que ele tá cuidando do espólio do tio-avô dele, que era um senhor muito renomado na área da linguística. Então ele tá cuidando ali daquelas caixas, né, do acervo do tio, aquela coisa toda, e ele se depara com vários manuscritos e com uma figura, né, uma escultura do nosso aqui, um cutulinho. Olha só, ele tá em cima de uma pedra, deixa eu focar aqui, e ali tá ele. Bem assim tá no conto, tá, gente? Sentadinho, assim, agachado. Deixa eu voltar aqui. Então ele se depara com esses manuscritos e começa a ler essa história. E o primeiro manuscrito que esse tio-avô dele então vai contar é sobre um caso que ele estava tratando de um jovem que estava tendo estranhos sonhos entre o período de fevereiro a abril. Uns sonhos com umas coisas estranhas, com vozes, com palavras que ele não conhecia, que era Cthulhu, Hyliä, e ele não sabia o que era terrores noturnos. E durante, né, essa loucura toda, o rapaz, que era estudante de artes, fez essa esculturinha aqui, então, fez esse cutulinho aqui, e levou para o professor para ver se o professor poderia ajudar de alguma forma. O professor acompanhou durante vários dias, então esse rapaz relatava que durante os sonhos ele via uma cidade gigante com monólitos de granito, mas que a geometria era muito bizarra, completamente fora dos padrões de física, de matemática, de geometria que nós conhecemos, que o que era para ser vertical era horizontal, o que era para ser côncavo era convexo e vice-versa, sabe? Ele não conseguia descrever aquela coisa. Me lembro muito, eu assisto bastante, pessoal, os relatos de EQM. Eu acho muito interessante, tem um canal aqui no YouTube que é Afinal que Somos Nós, e as pessoas falam que elas vão para um lugar, claro, não dessa forma louca aqui, né, gente? Afinal, isso daqui é uma ficção de horror cósmico. Mas as pessoas falam de que não sabem, elas não sabem descrever como seria o outro lado, a outra dimensão. Não tem tempo, movimento, cheiro, visão, é tudo muito diferente. Que, claro, com o nosso pequeno conhecimento, a gente não consegue traduzir aqui para o nosso plano terreno que nós temos, né, que nós vivemos. Por enquanto, né, não conseguimos descrever, traduzir isso tudo que é de outra dimensão. Então, eu entendo que esses sonhos que esse rapaz tem é isso, ele tá numa outra realidade, numa realidade alternativa, e ele não sabe trazer isso pro nosso mundo real aqui, né, nossas dimensõezinhas aqui, quadrado, os cinco olfatos, os 5 sentidos, enfim, tá? E aí o professor começa a estudar esse caso até que chega ali por abril, cessam os pesadelos desse rapaz, ele tem uma febre e tal, mas ele volta ao normal. E aí o professor tenta investigar mais um pouco, mas não consegue extrair mais nada desse rapaz. Então, né, fica mais ou menos por aqui a história dele. Depois, o sobrinho, então, desse senhor, ele acha um segundo manuscrito. Gente, tô falando assim bem resumidamente, tá? Esse conto aqui, eu até não indico ele para marinheiros de primeira viagem, porque ele tem umas 30, 40 páginas e a escrita do Lovecraft é puro advérbio e adjetivo, não é muito fácil assim para uma pessoa que está conhecendo agora, tá? Vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários como começar a ler H.P. Carinha de Bunda Lovecraft, tá? Deixe aqui se vocês quiserem, eu faço um estudo, uma pesquisa do que eu conheço, né, humildemente, meu parco conhecimento do Lovecraft, e faço para vocês uma listinha, tá? Mas então, resumindo bem aqui a história, nós vamos para o segundo manuscrito, que ele fala de que ele foi viajar, daí foi tipo para um simpósio para ver se ele conseguia descobrir mais sobre aquela estatueta ali do nosso cutulinho, né, pessoal? Então ele faz uma viagem e ele conhece um inspetor. Então durante esse simpósio, então, né, acho que era isso que eles estavam fazendo, discutindo ali esculturas, enfim, né, antropologia, essa coisa toda. Ele conhece um inspetor que apareceu também com mais uma escultura do cutulinho.
E aí, né, o professor Engel já fica, né, maravilhado, quer saber a história daquilo ali, e o inspetor também quer descobrir, porque tem umas coisas muito bizarras relacionadas àquela escultura. Então nós vamos entrar no segundo manuscrito, que é quando o inspetor fala um pouquinho então da história. Deixa eu lembrar aqui bem como é que é, porque é um conto longo do Lovecraft, é meio complicado de fazer resenha, gente. Então ele aparece lá com esse ídolo, né? E ele vai contar para o professor que, investigando, ele descobriu que os esquimós na Groenlândia conheciam aquela estatuetinha ali, que é relacionada ao povo das estrelas, a algo que está adormecido, esperando ser acordado. Ele também vai relatar para o professor que essa estatueta foi encontrada, essa que ele, né, tá na mão, né, que ele leva lá, foi encontrada na Louisiana, se eu não me engano, no meio de um culto terrível, onde tinha uns nativos no meio da mata, no meio de uma fogueira, dançando, urrando, sabe, com o fogo ali alto, como se estivesse em transe numa orgia, e pessoas mortas, porque nesse vilarejo várias pessoas sumiram, por isso que o inspetor foi lá investigar e achou a escultura, porque estava no meio desse culto. Então tinha pessoas mortas numa roda, uma roda com fogo ali, e os loucos, malucos, fazendo a maior orgia em volta dessa fogueira, falando coisas estranhas e no meio daquelas pessoas mortas, tá? E aí, gente, esse é o segundo manuscrito, né? Mais ou menos isso. E aí nós vamos pro terceiro manuscrito, que na verdade não é um manuscrito. O jovem daí, como ele não conseguiu chegar a conclusão nenhuma, não descobriram o que era aquilo ali, só que era um culto a uma divindade muito antiga, cósmica. Algumas palavras eles, né, conseguiram ler, né, naquela estatuetinha ali, naquele ídolo que é o povo das estrelas, que tem até uma... acho que é essa que eu li pra vocês, que o Cthulhu tá dormindo, né, tipo, esperando ser acordado. Então, o nosso jovem aqui, ele meio que larga de mão, porque não tem uma conclusão, né, do que seria realmente aquilo ali. Até que um dia, ele tá dando uma olhada no jornal e ele se depara com uma manchete de algo muito estranho que aconteceu em alto mar. E aí ele lê, e a história vai instigando ele a lembrar de tudo que ele já tinha visto do jovem sonhador lá, com os terrores noturnos, com o que o segundo manuscrito estava falando ali do ídolo encontrado lá na Louisiana. E aí ele parte então numa viagem em busca dessa tripulação desse navio para saber o que aconteceu em alto mar, que eles tinham ficado apavorados, que tinha, né, acontecido uma coisa muito estranha, que não se tinha muita explicação do que houve, que algumas pessoas morreram, outras foram internadas, tipo, loucas. Então ele acha um tripulante, que é o Johansen, e ele vai para casa desse homem, mas ele já não estava mais lá. Ele encontra a esposa, né, do cara. E aí ela fala, ele deixou uns escritos aqui, um material mais ou menos relatando o que aconteceu. E aí, né, o nosso jovem convence então essa mulher a entregar para ele esse material, e ele vai ler. E ali no material vai dizer que no meio no alto mar, esse navio, essa escuna, né, teve lá, se bateu lá com outra, enfim, houve tiro de canhão e não sei o que, e invadiram um barco do outro. Enfim, né, os que sobreviveram acabaram se dando, né, dando de cara com o quê? Com R'lyeh, que seria a cidade do Cthulhu, gente, no alto mar, mas que ao mesmo tempo é outra dimensão, é outra realidade, algo alternativo que, sei lá, gente, a gente tá aqui, mas tem algo aqui também, que não é esse nosso mundinho aqui, né, enfim. Então daí, pessoal, eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês, é mais ou menos essa história, tá, gente? Também é um conto, eu não vou, né, me aprofundar demais aqui. E aí eu vou ler alguns trechinhos pra vocês, bem legais. O primeiro ali eu já li, então, né, gente, aquela abertura sensacional. E aí, de novo, aqui a frasezinha, né, que eles conseguem ali, né, traduzir, né, decifrar.
Não morre o que pode eternamente permanecer. E após estranhos éons, até a morte pode morrer. Então, nessa realidade do Cthulhu, para nós é como se ele tivesse adormecido, esperando ser acordado. Mas na realidade dele, ele não morre. Ele é eterno, a morte morre. Muito legal, né, gente? Nossa, eu acho sensacional esse mundo louco que o Lovecraft cria. Então, aqui eu vou ler um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu em alto mar, tá, gente? Olha só que maluquice. Então, o nosso jovem aqui, né, tá em posse dos documentos ali, do que eu não sei se ele era capitão do barco, da escuna, o quê, mas ele era um tripulante, tá? E aí ele vai ler o seguinte. Johansen e seus homens ficaram deslumbrados com a majestade cósmica da Babilônia gotejante dos demônios antigos e devem ter intuído, sem orientação, de que não se tratava de algo deste planeta ou de qualquer outro planeta sadio. Seu deslumbre com o inacreditável tamanho daqueles blocos de pedra esverdeados, com a vertiginosa altura do grande monólito entalhado e com a espantosa identidade das estátuas e baixos relevos colossais. Gente, o Cthulhu é um monstro que tem metros e metros e metros e metros de tamanho, ele é enorme. E aí, mais um trechinho só aqui para vocês. Johansen e seus homens atracaram em um banco de lama íngreme daquela monstruosa acrópole e escalaram os titânicos blocos escorregadios e viscosos que jamais seriam uma escada humana. O próprio sol no céu parecia distorcido, visto através do miasma polarizador que emanava daquela perversão submersa, e a ameaça perturbadora e o suspense espreitavam com escárnio daqueles ângulos loucamente evasivos de pedra entalhada, onde o segundo olhar mostrava-se côncavo, o que à primeira vista parecera convexo. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então é isso, tá, pessoal? O nosso protagonista aqui, ele vai terminar mais ou menos o relato, assim, com essa terceira história. Daí tem mais umas 2 páginas só pro final, tá? E é isso, tá bom, gente? O chamado do Cthulhu. Então, o que eu acho desse conto aqui? Apesar de ser uma grande fã de Lovecraft, tá? De gostar de vários contos dele, esse daqui pra mim não é o melhor, gente. Sinceramente, eu acho que ele ficou muito conhecido porque é o surgimento, não digo surgimento, né? Claro, eu não tenho conhecimento, assim, das histórias do Lovecraft, o que veio primeiro, depois, enfim. Mas o Cthulhu pode até ter aparecido em outros contos, mas aqui eu acho que é a história que mais fala sobre o mito do Cthulhu, sobre a história do Cthulhu, né? Então acho que é por isso que ficou mais conhecido. Eu gosto, claro, né, gente? É um conto muito legal, mas eu acho que faltou entrar na história, faltou clima para essa história, porque me parece um pouco superficial, sabe? Faltou nos dar medo. Por exemplo, A Cor que Veio do Espaço, que pra mim é o melhor conto do Lovecraft. Gente, aquilo vai dando uma agonia na gente, porque é tão climático, é como se tu tivesse lá naquela aldeia com aquelas pessoas vendo aquela coisa maluca se desenvolver e acontecer com eles. E não é a sensação que eu tenho com o chamado do Cthulhu. Parece que é só assim uma narrativa de acontecimentos e tá, a história do Cthulhu era assim, assim, assim e pronto. Não tem tanto um aprofundamento assim que a gente se envolva tanto com a história, né? Outro que eu gostei também é Nas Montanhas da Loucura. Gente, é um baita de um conto, é grande também, não, eu pretendo reler, mas não vai ser fácil trazer uma resenha Nas Montanhas da Loucura. Eu gosto muito também do Pântano Lunar, que tem resenha aqui no canal, é um conto curtinho. Dagon é curtinho também. Enfim, tá, gente? Fica aqui a minha humilde opinião. Pra mim, não é o melhor conto do Lovecraft. A Cor que Veio do Espaço, pra mim, é disparado melhor do que esse daqui. Mas é um conto muito bom, com certeza, tá?
E eu vou deixar então aqui no final para vocês assistirem aí com a playlist com vários vídeos sobre Lovecraft, e nós vamos prosseguindo aqui no canal com esse especial do nosso Carinha de Bunda, e nas próximas semanas eu trago resenha deste livro aqui também, tá bom? Então é isso, pessoal, deixem o dedo no likeão aí, né? Sentem o dedo no likeão e nos vemos no próximo vídeo.